Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Nicolau, que é um santo que está muito ligado ao Natal do Senhor. É São Nicolau que, com a sua prática de dar esmolas e levar ajudas aos necessitados, que deu origem depois ao mito moderno, né, se a gente pode chamar assim, do Papai Noel. Né? Ou seja, existe um fundamento histórico para o Papai Noel, mas é São Nicolau, que não tem nada a ver com o Polo Norte, nada com essa história de trenós e nem de voar no céu e descer pela chaminé. É simplesmente o fato de que ele era um bispo que verdadeiramente viveu fazendo bem aos pobres. Mas o Evangelho de hoje nos recorda o perdão dos pecados. Trata-se daquela passagem de São Lucas em que, de forma extraordinária, Jesus está pregando, uma multidão está ali ao redor dele e algumas pessoas, então, levam um paralítico num leito para tentar apresentá-lo e colocá-lo diante de Jesus. Eles sobem no telhado e por entre as telhas descem com o leito para que Jesus, então, cure o paralítico. Jesus olha para o paralítico e diz: homem, teus pecados estão perdoados. É claro que essa frase causa um grande escândalo por parte dos escribas e fariseus, porque somente Deus pode perdoar os pecados. Mas é exatamente isso que Jesus é. Ele é Deus que se fez homem. E então Jesus, para mostrar quem ele é, ele então diz ao paralítico que se levante. Levanta-te e anda. Né? Pega o teu leito e vai para casa. Pois bem, diante desta realidade de Jesus que perdoa os pecados, nós temos então a ocasião de, neste tempo do Advento, compreender que nós precisamos nos preparar o Natal do Senhor com uma santa, devota e frutuosa confissão. É o tempo do Advento, é tempo de penitência, é tempo de nós nos voltarmos para Deus. Então, se você não tem o hábito de se confessar frequentemente, é agora o momento. Veja, quantas e quantas pessoas se confessam uma vez por ano por ocasião da Semana Santa. Né? Lá na proximidade da Páscoa, a pessoa procura se confessar. Mas são dois grandes tempos de preparação que nós temos no ano litúrgico. Um é a Quaresma, a Semana Santa, preparando a grande solenidade da Páscoa. Mas nós temos também agora o Advento, é outro tempo de penitência. É outro tempo que nós deveríamos já automaticamente querer procurar a confissão. Então, procure um sacerdote, faça o seu exame de consciência e procure um sacerdote para se confessar. Eu quero dar aqui algumas dicas, algumas orientações bem práticas de como é que você pode fazer para ter uma confissão frutuosa. Veja, em primeiro lugar, você precisa fazer um bom exame de consciência. O exame de consciência ele é caracterizado pelo seguinte: você vai examinar a sua vida e ver o que é que você fez contra os mandamentos de Deus. É importante que você que tem fé, você entenda que quem diz o que é pecado é Deus, não é você. Tá? Então a primeira coisa é um ato de fé. Pode ser que tem uma coisa que você está fazendo aí na sua vida que você não acha que é pecado. Você diz, isso não é pecado, todo mundo faz. No entanto, Deus está dizendo que isto é pecado, sim. Que isto leva para o inferno, sim. Então, em quem que você vai acreditar? Na sua opinião ignorante? Nas pessoas que vivem uma má vida? Ou você vai acreditar em Deus que desceu do céu para nos salvar e que morreu na cruz por nós? Então, primeira coisa é um ato de fé.
Deus não se engana e não engana ninguém. Se Ele está me dizendo que é pecado, é porque é ruim mesmo. Então, você precisa, num ato de obediência a Deus, detestar estas coisas que você descobre que é pecado. Então, pegue um bom exame de consciência, analise a sua vida, né? Anote os pecados que você cometeu. E uma vez que você anotou os pecados que você cometeu, não para por aí, não. Você não está pronto ainda para confessar, não. Calma. Você precisa agora, diante de Deus, realmente se perguntar: eu estou rejeitando esses pecados? Ou seja, você precisa detestar esses pecados. Por mais que tenha sido uma experiência agradável, uma experiência de prazeres, se Deus está dizendo que isso é pecado, você precisa, com um ato de vontade, chegar e dizer: eu detesto tudo isso e eu não quero mais. E eu faço o propósito de largar esses pecados mortais todos de uma vez e para sempre. É aquilo que a gente chama de arrependimento. O arrependimento é detestar as coisas que Deus pede que eu deteste e fazer o firme propósito, um propósito sincero de não mais cair nesses pecados. Você vai dizer assim: mas padre, como é que eu posso garantir que eu nunca mais vou cair? Não, você não vai dar garantias de nunca mais cair. O que você vai fazer é que você vai dar a Deus uma decisão, o mais firme que você conseguir, nesse momento, de não mais cair. Você não está dando garantias de futuro. O arrependimento, ele é um propósito de não repetir o pecado no futuro, mas ele é um ato de vontade que acontece no presente. Ou seja, agora, neste momento, com toda a sinceridade do meu coração, eu não quero nunca mais fazer isso. Depois da confissão, aí você vai ter que se esforçar para manter uma vida espiritual para que esse propósito continue lá, continue firme. Pois bem, então veja só. Primeiro passo, um bom exame de consciência, acreditando que é pecado aquilo que Deus está dizendo que é pecado. Segundo passo, arrependimento com propósito de nunca mais fazer isso. E aí então, com esta atitude interior, você vai procurar um sacerdote. E então, procurando o sacerdote, você vai fazer a sua lista de pecados, em que você vai dizer para o sacerdote os pecados graves que você cometeu e dizer a quantidade de vezes mais ou menos que você fez esses pecados, né? Procure não esconder coisas que são agravantes. Por exemplo, não serve você dizer assim: ah, eu pequei contra a castidade. Não, você tem que dizer que tipo de pecado que é. Foi uma relação sexual? Foi uma relação sexual com uma pessoa casada? Com uma pessoa solteira? Não precisa dizer o nome do cúmplice, mas precisa dizer o que é agravante. Uma pessoa casada é mais grave. Foi relação sexual com pessoa do mesmo sexo? Como é que foi isso? Então, sem precisar de narrativas, você precisa, porém, dizer os pecados graves que você cometeu com um número de vezes. O sacerdote então vai lhe dar a absolvição. E você, recebendo o perdão dos pecados, vai cumprir a penitência que o sacerdote passou. Geralmente a maior parte dos padres passa uma pequena oração. Fácil, uma penitência fácil de cumprir. E então você, fazendo esta confissão boa, piedosa e frutuosa, você estará preparando o seu coração para celebrar o Natal do Senhor. Então, não deixe de pegar esta oportunidade. É um kairos, é um tempo oportuno para você amar e servir a Deus através deste tempo do Advento, com uma confissão frutuosa que lhe dê o estado de graça e prepare o seu coração para o nascimento de nosso Senhor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.